Olá, bem-vindos ao Autoria Comenta versão 2015. A ideia da nossa série, se você já acompanhava esses vídeos do ano passado, é tentar comentar questões que sejam questões pertinentes para possivelmente se tornarem temas de redação de vestibulares no futuro, ou mesmo questões que sejam pertinentes para qualquer vestibulando ter como conhecimento em relação ao mundo contemporâneo, que é o conhecimento que todos de fato devemos compartilhar. A gente começa a série pensando talvez na questão que tem sido mais importante nesse nosso primeiro bimestre de 2015, que é a questão da liberdade de expressão, de fato, como tema a ser debatido. Obviamente essa discussão ela se torna válida a partir do momento que ocorreram os atentados à revista francesa Charlie Hebdo, né, no começo do ano. E não existe como avaliar essa situação sem imaginar de fato o absurdo, o tamanho do absurdo que é o atentado e a violência que existe em relação a isso. Mas eu acho que do ponto de vista reflexivo sobre a questão, o que mais nos chama a atenção são as reações em relação ao atentado do que necessariamente o atentado em si. Então, mais do que julgar os terroristas, mas é claro um juízo de valor negativo, é claro que a gente não gosta disso, mas o importante é pensar o quanto que houve uma mobilização coletiva da população francesa, depois mundial, em torno da ideia de liberdade de expressão, como se o mundo fosse dividido entre os que defendem e os que atacam essa noção de liberdade de expressão. E aí poderia estar aparecendo uma pequena falha no discurso, justamente na noção de tentar entender a liberdade de expressão como uma noção universalizada. E por que isso seria o problema? Eu poderia imaginar que o tal conceito da liberdade de expressão, ele remete às origens do pensamento ocidental, seja na antiguidade clássica, mas principalmente no auge do processo de expansão da modernidade, muito envolvido no pensamento do iluminismo, em épocas como a Revolução Francesa e tudo mais, em que a lógica da liberdade de expressão dos indivíduos foi de fato vencida e foi um dos pilares extremamente emancipadores e positivos da sociedade para a construção da nossa noção de democracia. No entanto, a construção dessa mesma noção de democracia, ela tinha um culto, né, uma noção ideológica muito arraigada a, de fato, a nossa sociedade ocidental, burguesa, capitalista, que montou essas noções. Então, de uma certa forma, acaba se tornando, no mínimo, impreciso imaginar que a noção de liberdade de expressão ela se torna universal. Ela talvez deva ser um direito universal, que deva ser instalado para a maioria das sociedades. Só que o discurso de que a liberdade de expressão ela é universal, muitas vezes é utilizado para particularizar determinadas discussões, o que acaba se tornando um problema, como se essas discussões fossem discussão geral e universal. Então foi muito comum nessa época de manifestações em relação ao caso do Charlie Hebdo, ver pessoas tentando defender a noção de liberdade de expressão, mas impedindo outros tipos de manifestação de outros grupos. Então grupos como os muçulmanos que não são muçulmanos extremistas e que sofreram muito também com o atentado, se viam meio que juntos aos grupos terroristas mais fundamentalistas. Então esse tipo de generalização partia muito quando a gente tentava aplicar um valor específico da liberdade de expressão ao todo. Então, retomando, ele deveria ser aplicado ao todo, mas de uma certa forma com bastante cuidado, para que ele não fosse uma máscara para discursos individuais, que acaba sendo sempre um grande problema, para que não gere, inclusive, contradições dentro dele mesmo, né, que é uma tendência muito grande no mundo contemporâneo. Uma coisa que acontece bastante é, por exemplo, a liberdade de fazer protestos, mas dentro desses protestos exigir, por exemplo, a volta da ditadura militar. Não existe paradoxo maior do que lutar pela liberdade, pela democracia e exigir modelos totalitários, ditatoriais de existência, né, e de organização política. Então, no fim das contas, o medo que a gente acaba tendo que ter é ter um certo cuidado com essa noção de universalização da liberdade de expressão, que muitas vezes, por mais que isso devesse ser instituído, é um discurso que acaba sendo utilizado com particularização dos interesses de um determinado grupo que está por trás dessa noção de liberdade de expressão. É um cuidado com isso que tem que ser feito, para que de fato a verdadeira liberdade de expressão seja defendida e não a liberdade de grupo A, B ou C. Para mais informações, entre em contato conosco, continue assistindo nossos vídeos, que a gente vai trazendo mais debates importantes para o ano de 2015, tá certo? Fica para a próxima então.